Bom, eu vou mostrar para vocês a correspondência entre as escalas Celsius, certo? E Fahrenheit, tá? Então, olha só, se vocês observarem aqui, vocês verão que o termômetro Celsius, ele é o que a gente usa normalmente aqui no Brasil, né? Então, ele vai de temperaturas abaixo de zero, por exemplo, menos 20 graus, e pode medir até mais de 100 graus. No desenho aqui, nós estamos representando até 100 graus. Então, olha só, o que é o 0 graus? O 0 graus é o ponto de fusão. Fusão da água, né? É quando a água, então, congela ou o gelo derrete, certo? Ah, peraí, deixa eu fazer melhor aqui. Vou escrever com canetinha que fica melhor. Então, olha só, o 0 graus aqui é o ponto de fusão da água, certo? Fusão da água. E o 100 graus é o ponto de ebulição da água. Lembrando que essas medidas, elas são tiradas no nível do mar, tá? Conforme muda a altitude, né? Também muda a temperatura de fusão e ebulição da água, ok? Então, esse aqui é o termômetro que nós usamos aqui no Brasil. Os Estados Unidos e algumas partes da Europa usam a escala Fahrenheit. Na escala Fahrenheit, se eu colocar um termômetro Fahrenheit numa água fervendo, ou melhor, na água congelando, qual temperatura que ele marca? Quando o nosso termômetro marca 0 graus, no Fahrenheit ele marca 32. Então, se você pegar um termômetro Fahrenheit e colocar numa água congelada, a leitura que ele vai marcar é 32 graus. E a água, a temperatura de ebulição da água é 212. 212. Então, olha só, enquanto na escala Celsius, certo? O espaço entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição é 100, né? Porque de 0 até 100, você tem 100 espaços. No Fahrenheit, ó, entre a temperatura de fusão da água e ebulição da água, você vai ter o quê? 212 menos 32, certo? E vai dar quanto? Vai dar 180, tá? Então, olha só, você tem que 100 graus na escala Celsius corresponde a 180 graus na escala Fahrenheit. Agora, como é que eu faço a conversão? Por exemplo, se eu tiver uma temperatura qualquer aqui, ó. Vamos supor que eu tenha aqui essa temperatura que eu vou chamar de C. Quanto que ela vai corresponder aqui na escala Fahrenheit? E eu vou chamar então de F. Como que eu faço essa correspondência entre essas duas escalas? Nós vamos usar aqui o teorema de Tales. O que diz o teorema de Tales da matemática? Ele diz que quando retas transversais, no caso aqui eu tenho os termômetros aqui como duas retas. Quando elas são cortadas por retas paralelas, elas determinam segmentos que são proporcionais entre si. Então, olha, eu posso relacionar este segmento aqui, que eu vou chamar de C, porque ele vai de 0 até C, com este segmento aqui,
que vai de 32 até F. Então, qual a medida desse segmento? É F menos 32, certo? Então, eu posso fazer uma proporcionalidade entre eles aqui, ó. Se eu pegar esse pedacinho aqui, que vai de 0 até C, e eu vou chamar de C, sobre esse pedação aqui, que é o total, é 100. Então, olha, C sobre 100, então a gente diz assim na matemática, ó, C está para 100, assim como, qual o correspondente ao C? É esse pedacinho aqui, que é o F menos 32, certo? Ele está para... O pedaço que corresponde ao 100 é o 180, está para 180. Então, você faz aí uma regra de proporcionalidade de segmentos correspondentes. Então, ó, o C está para o 100, assim como, que é o igual, o F menos 32 está para o 180. Aí, nós vamos fazer algumas simplificações aqui, ó. Eu posso simplificar este por E, o 0 com o 0. Então, ficou que C sobre 10 é F menos 32 sobre 18. E daí, eu vou simplificar aqui o 10 por 2, certo? E vou simplificar também o 18 por 2. Tem que ser o mesmo número dos dois lados, né? Simplificação. Então, quanto que vai sobrar aqui? C, 10 dividido por 2, que é 5, certo? Está para... Aqui em cima eu não mexi, então fica F menos 32 sobre 18 dividido por 2, que é 9, ok? Então, eu tenho aqui essa relação, tá? C. Então, a temperatura em Celsius dividido por 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, vamos fazer agora o cálculo aqui dessa temperatura de 60 graus, eu quero converter para Fahrenheit, ok? Então, vamos pegar aqui, deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu limpar aqui para a gente fazer a conta. Então, vamos pegar lá, ó. Vamos pôr a fórmula aqui, né? A fórmula qual é? C sobre 5, certo? C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, certo? Qual o valor do C? Eu falei que eu quero converter 60 graus, certo? Então, o C vale quanto? 60 graus, que foi o exemplo que eu dei. Então, vamos substituir no lugar do C, nós vamos colocar o quê? 60, certo? Sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. 60 sobre 5, se você fizer a conta, vai dar 12, certo? 12 é igual a F menos 32 sobre 9. Agora, nós temos que isolar o F, né? Porque é o valor que eu quero encontrar.
Então, eu vou passar o 9 para o outro lado, tá dividindo, vai multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, 12 vezes 9 é igual a F, parece letra de criança, né? Porque eu não tô com um lozinha, com uma mesa, que eu preciso de uma mesa, né, para escrever melhor. 12 vezes 9, quanto é? 108. Então, 108 é igual a F menos 32. Agora, eu quero isolar o F, pego o 32 e passo para o outro lado. Então, vai ficar aqui o F é 108 mais 32, e vai dar, então, 140. Então, quando você mede uma temperatura de 60 graus com o termômetro Celsius, o correspondente no termômetro Fahrenheit é 140. Beleza? Então, é isso, gente. Qualquer dúvida, a gente conversa nas aulas, tá bom? Beijos.